Graça e paz, mais que vencedores. Bom dia, amados irmãos, queridas irmãs. Que o nosso bom e eterno Pai abençoe a sua vida e a sua família. Que Deus abençoe o seu dia. Com muita alegria, estou aqui nessa manhã desse novo dia, para esse momento tão maravilhoso na presença de Deus. Mais uma edição do nosso devocional Amanhecer com a Palavra está chegando em sua casa para abençoar você e a sua família. Você está no canal da Palavra de Deus. Aqui nós temos compromisso com as verdades da Bíblia Sagrada. E mais uma vez, eu tenho uma mensagem muito especial, uma palavra que vai falar ao seu coração e vai abençoar a sua vida. Todos serão abençoados, mas principalmente aquela pessoa, não sei se é o seu caso, mas aquela pessoa que está enfrentando uma crise, um problema, uma tempestade e não sabe o que fazer, não sabe como decidir uma questão, o que fazer, como fazer para resolver uma situação que está enfrentando. Talvez seja o seu caso. Todos nós passamos por estações assim, por fases ruins, pelo dia mau, o deserto, o vale, a noite das lágrimas. Aqueles momentos que nós olhamos para todos os lados, para todas as direções e não encontramos uma solução natural. Não enxergamos uma porta que nos dê o escape, que nos aponte uma solução para aquela situação que estamos enfrentando. Se é o seu caso, eu quero mostrar para você hoje uma palavra, uma passagem bíblica que vai nos mostrar que mesmo nessas situações impossíveis, Jesus, estando presente, ele tem a direção certa, a decisão certa, ele tem a resposta certa, a porta que você precisa e o escape necessário. Amém? Fica comigo até o final, nesses 15 minutos que eu vou entregar a você essa palavra e com certeza você vai ser muito abençoado com essa palavra. Marcos capítulo 4, a partir do versículo 35. Olha essa palavra aqui que o Senhor tem colocado em nosso coração. Naquele dia, sendo já tarde, Jesus, quem? Jesus. Ele deu uma direção aos discípulos. Ele disse aos discípulos o que eles tinham que fazer. Então eles vão obedecer a Jesus. Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: vamos passar para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E outros barcos o seguiam. Ou seja, eles obedeceram à orientação, à ordem de Jesus. É importante você guardar isso no coração, porque eles estão saindo para o mar em obediência a Jesus. Ora, levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Graças a Deus por essa bendita e gloriosa palavra. Se Jesus estiver presente, você não será derrotado,
é o tema de hoje. Jesus está com você? Ele está presente no seu coração? Ele está na sua vida, nas suas práticas, no seu estilo de vida? Então, descanse nele. Você não será derrotado. Quando enfrentamos tempestades na vida, muitas vezes a primeira sensação é de medo, insegurança, e logo surge o pensamento de que estamos sozinhos. Muitas pessoas entram, nessa armadilha da sua alma, também do inimigo, que o inimigo tenta fazer com que você pense que está sozinho porque está numa tempestade. Agora, vejam que os discípulos navegavam em obediência a Cristo e eles estavam ali tranquilamente, quando de repente surge uma tempestade. Naquela situação, eles estavam sem saída, a morte era certa. Quantos de nós, irmãos, já passamos por isso? Está tudo bem com você, tudo normal, de repente acontece uma coisa, repentinamente vem uma crise, um problema, uma situação, e você sai de um ambiente de paz, de tranquilidade, para um outro lugar de preocupação, muitas vezes, por uma situação que surgiu na sua vida. Muitas vezes, as circunstâncias se levantam como ondas ameaçadoras. O vento contrário, muitas vezes, em muitos momentos na nossa trajetória, parece mais forte que a nossa fé e tudo ao redor aponta para a derrota. No entanto, a palavra de Deus nos ensina que a presença de Jesus muda completamente o cenário. Mesmo quando a tempestade continua fazendo barulho, a presença de Jesus nos garante a vitória. E graças a Deus por isso. Jesus estava no barco. Jesus está com você? Ele está no ambiente da sua casa? Ele está no seu coração? Ele está com você no seu trabalho? Ele está com você no que você está fazendo? Então descanse, porque ainda que essa tempestade, esse inimigo, esse adversário continue fazendo barulho, a vitória será sua. A vitória vai te alcançar em nome de Jesus. Em Marcos capítulo 4, versículos 35 ao 39, foi o texto que eu acabei de ler. Nessa passagem, os discípulos estão atravessando o mar em obediência à ordem do próprio Jesus. A tempestade não surgiu por desobediência, mas enquanto eles estavam em obediência, fazendo a vontade de Deus. Esse é um dado importante, porque muitas vezes, quando nós enfrentamos uma luta, uma tempestade, a primeira coisa que surge na mente dos carnais é dizer, só pode estar em pecado. Tem uma coisa escondida aí. Ele não é crente, não serve a Deus. Como que ele está enfrentando isso? Como que a doença chegou na casa dele? Como que ele enfrentou essa crise, está enfrentando essa crise financeira? Como que ele está passando por essa situação? E às vezes, meu irmão, até você que serve a Deus, se você não vigiar, o inimigo vai encontrar uma brecha, a sua alma ferida também vai te levar a pensar que você de repente fez alguma coisa errada. E eu não estou dizendo aqui que às vezes alguns problemas não são resultados, de um erro, de um pecado. Pode ser que sim. Pecado não confessado vai gerar consequências graves. Pecado não confessado vai gerar problemas e dar legalidade ao inimigo para nos ferir. Mas nem sempre o problema que você passa é resultado de pecado. Nem sempre a tempestade que te atinge é resultado de pecados escondidos. Nem sempre. E aqui tem um exemplo. Aqui está uma passagem bíblica que os discípulos estavam
navegando em alto mar, em obediência. Eles não questionaram Jesus. Eles não perguntaram por que temos que ir, vamos fazer o quê? Por que não vamos amanhã? Deixa para depois, eu não quero ir. Jesus, vamos cancelar essa viagem. Nada disso, não tem questionamento aqui, não tem pergunta. Jesus diz, vamos para o outro lado, vamos. Despede as multidões, começam ali a navegar e então vem uma tempestade. Eles estavam andando em obediência. Jó era fiel, enfrentou uma luta terrível, vocês conhecem a história. Daniel era fiel, foi lançado numa cova dos leões. Misael, Ananias e Azarias eram fiéis, foram lançados na fornalha de fogo. Jeremias era fiel, foi preso. José era fiel, foi alvo de tantas coisas ruins, e eu poderia dar tanto exemplo aqui. Então, nem sempre uma tempestade é sinal de que você tem algo escondido. Muitas vezes é Deus provando você. E aqui também acontece isso, uma prova, né? Só quem sabe o que está vivendo, se é consequência de erro ou não, é quem está passando pela situação, né? Por exemplo, eu estou enfrentando algumas situações aqui, além da situação do carro, que todos aqui já sabem, né? Todos aqui já sabem, né? Porque já falei muitas vezes, né? Até algum tempo, não recebi o carro ainda, né? Inclusive, e talvez vai sair daqui umas 2 semanas, para quem acompanhou lá há 2 meses, quando eu falei sobre isso, 2 meses e meio, mais ou menos. Tá para sair, mas não recebi ainda. Quando eu receber, eu vou comunicar a vocês aqui, né? Mas eu passei por isso e outras situações, e não é consequência de pecado. Não é. Eu posso garantir a você, não é. Entendeu? Então, nem tudo de ruim que você passa é consequência de um pecado. Uma tempestade que vem sobre você, muitas vezes pode ser Deus testando você, como foi o caso aqui dos discípulos. Jesus estava no barco, porque quando você passa por uma luta e você está sendo provado, o livramento vem de Deus. Então, Jesus estava no barco, ainda que em silêncio, e isso nos revela uma verdade poderosa. O silêncio de Jesus não significa ausência. E a sua presença conosco é garantia de que, por mais que seja violenta a tempestade, não vai nos vencer. Amém? Eu não fui vencido quando passei por essa situação do carro, do acidente. Não fui vencido. Estou aqui, graças a Deus, sem nenhum ferimento, eu e a minha família. Só danos materiais, somente isso. Mas não tive nenhum problema de natureza física, nenhum. Então, Jesus estava ali me guardando. Jesus, que permitiu que tudo acontecesse, ele estava ali para me proteger, a mim, a minha esposa e o meu filho e os motoqueiros que estavam vindo, que se envolveram também no acidente. Então, Jesus nos guarda, ele guarda você também. Se Jesus estiver presente, você não será derrotado. A tempestade pode até assustar, o barco pode balançar, mas uma única palavra do Senhor é suficiente para trazer paz, ordem e vitória. Aqui no verso 39, ele se levantou e repreendeu o vento e disse ao mar: acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Glória a Deus. Então, hoje, ao meditarmos nessa passagem, permita que sua fé seja renovada, o seu coração firmado na presença daquele que governa o vento e todas as coisas, governa o mar e também as crises que você enfrenta. Amém? Se você quer assim, escreva aqui nos comentários: com Jesus presente, as tempestades da vida não me vencerão. Amém? Pai, obrigado por essa palavra, te louvamos, te exaltamos, abençoa a vida de todos, abençoa a vida do teu filho, da tua filha, dessa pessoa
que está enfrentando uma tempestade, uma luta, uma crise, um problema, que eles vençam no nome poderoso de Jesus, que a vitória alcance a vida de todos, em nome de Jesus. Digam amém. Tome posse da sua vitória, do seu milagre, da sua bênção. Receba pela fé, em nome do Senhor Jesus. Amém? Curte esse vídeo e compartilhe com outras pessoas. Que o seu dia seja de paz e que Deus continue dando vitória a todos vocês. Um abraço, Deus abençoe. Nunca se esqueça, você nasceu para vencer.